Hoje, o Curta em Cena fala sobre o cinema que acontece mesmo sem dinheiro e sem estrutura. O cinema trash é uma linguagem ou só um modo de produção? Para responder essa pergunta, a gente vai conversar com Clara Croma, que vai falar sobre o filme Os Anos 3000 Eram Feitos de Lixo, e Vinícius Joss, diretor do curta Samantha. Olá! O filme Os Anos 3000 Eram Feitos de Lixo é um curta-metragem com direção coletiva feito para uma disciplina de faculdade, mas que acabou ganhando o mundo. E para falar sobre ele, a gente está aqui na nossa sala de projeção de cinema e vamos conversar com Clara Croma, que é uma das co-diretoras desse curta. Clara, primeiro conta um pouquinho pra gente qual a história desse filme. O filme a gente fez em 2016, né, na faculdade, na UF, no curso de cinema. Tinha essa disciplina de direção de arte. E aí, a gente, na época, tava com uma ideia, né? Tipo, eu me juntei com esse menino Clayton, com essa menina, a Anal, e a gente teve essa ideia de fazer uma coisa meio, uma estética cyberpunk, uma coisa futurista, assim. E aí a gente viu que talvez o melhor jeito de que a gente conseguiria fazer isso seria com lixo, assim. Principalmente uns lixos eletrônicos, assim. Porque lá em Niterói, onde a gente mora, também tem muito lixo bom, assim, pra ser achado na rua. Então a gente passou uns meses, assim, catando várias coisas do lixo, assim. E começou disso, assim, que era essa proposta de... né, porque como era uma disciplina de direção de arte, era uma proposta de design visual, assim. Era isso que a gente precisava e a gente tinha essa proposta do lixo, assim. O trash é uma forma de produção levada muito pela contenção de recursos, mas é uma linguagem também. O que te atrai nessa linguagem? O que mais atrai nesse tipo de produção, acho que é a gente poder fazer algumas coisas sem medo, assim, tipo, colocar um efeito absurdo, assim, de repente, na edição, né, que eu sou uma pessoa muito da edição. E certas coisas não se pode fazer normalmente, assim, pelas convenções, né, do audiovisual comercial, mais, assim, padrão. E é bom ter a liberdade de poder, liberdade de experimentação, assim, fazer umas anormalidades, assim, na edição e na filmagem, e no contexto, no texto, na linguagem. Você vê, esse filme eu gosto dele porque ele passa por umas fases muito diferentes, assim, de pelo menos, sei lá, umas 5 linguagens, assim, completamente diferentes. Em um momento ele é um videogame, em um momento ele é um jornal, em um momento ele é uma outra coisa. Isso fica muito difícil de fazer quando você tem uma estética mais padronizada, quando você já tem um equipamento definido, você já tem a iluminação definida. Geralmente você define pro filme inteiro, né? Como a gente não definiu nada, a gente não tinha essa preocupação. Vocês trabalham no filme com o conceito dos traficantes de arte, os traficantes de filmes e de outros bens culturais. Por que vocês escolheram esses objetos para serem esse objeto de subversão? A gente tinha primeiro feito um teste, assim, pra ver como é que ficaria esse chroma key, como ia construir esse espaço, assim. E no teste a gente chamou uns amigos, assim, eles estavam fazendo qualquer coisa, assim, e tinha essa câmera enorme, assim, com uma câmera de fita bem grandona. Eles começaram a abrir ela e tirar, assim, na frente do chroma key, assim, abrir essa câmera e tirar ela. Depois, assistindo aquilo, a gente começou viu aquilo e isso ficou claro na nossa cabeça, essa ideia de traficante de filme, assim. Mas é porque tem a ver com, tipo, já faz um tempo, né? Esse pessoal que eu fiz esse filme junto, assim, que trabalha com esse tipo de cinema bem trecheiro mesmo, que é o chorume mesmo, assim.
já tem um tempo, e aí já era, tipo, como se fosse essa arte ilegal, assim, uma arte mais errada, assim, uma coisa que não deveria ser permitida, assim. Aí foi fácil fazer esse pulo. Agora que o filme já está finalizado, você consegue olhar para ele e dividir o que foi intencional nessa linguagem trash e o que foi somente a forma que vocês conseguiram fazer com os recursos que vocês tinham? Tipo assim, muitas coisas eram muito intencionais, assim, na edição, né, nos efeitos e tudo mais, mas também era porque a gente não poderia fazer outra coisa, assim, a gente não teria nem como ser de outro jeito, assim. Foi um processo, assim, a gente editou esse filme em um mês, né, e como ele é todo um filme de montagem, ele não tinha roteiro, a história toda foi criada na montagem, então, realmente, acho que não tinha como ser de outro jeito, assim. Mas veio, né, de tudo aquilo que estava, acho que, no nosso subconsciente, assim, tudo que a gente já sempre pensava, já sempre discutia sobre arte, arte marginal, sobre cinema. Tava tudo ali, assim, e muitos outros significados vão aparecendo depois. Sempre chega alguém e fala, nossa, porque o teu filme diz isso, e a gente nunca nem tinha pensado nisso, assim, mas fala, nossa, até que pode ser, né? Esses cineastas de merda sempre trazem toda essa violência para a nossa cidade. Essas imagens foram capturadas por nosso agente que está disfarçado no meio deles. Agora que nossos alvos foram identificados, será muito mais fácil derrubar essa rede de crime. O filme de vocês, ele fala de uma realidade exacerbada, mas fala também de problemas que a gente está vivendo atualmente. Você acha que o trash, ele também é uma possibilidade da gente jogar a luz em problemas que a gente não percebe com a gravidade que deveria perceber, fazendo esse caminho de transformar eles em coisas exageradas? A ficção científica, no geral, né, sempre foi isso, assim. E no sentido, o trash é até melhor pra fazer isso, porque ele não precisa ter pudores, né? Não tem muito pudor, assim, e aí pode falar das coisas um pouco mais descaradamente, assim. Pode ser ridículo, não tenho medo de ser ridículo, assim, e mostrar, né, como o mundo é ridículo, né? O mundo em geral, assim, e tudo que acontece, todos os conflitos e toda a marginalização das pessoas, né? Isso que é uma coisa que a gente tenta falar um pouquinho, assim, tipo, pra poder, assim, bater bem nessa tecla, assim, às vezes é bom a gente ir um pouco pro ridículo até, porque daí a gente consegue enxergar um pouco como é ridículo mesmo as coisas. E o que nele de estético que casa com outras produções suas? Ah, aí depende, né? Eu, pessoalmente, eu gosto de sempre tentar fazer uma coisa diferente, assim, cada vez, mas eu e esse pessoal que eu fiz esse filme em geral, o pessoal do Choromex aí, sempre essa ideia de, bom, primeiro sem muito equipamento, sem muito dinheiro, é uma coisa bem simples, assim, pra evitar complicações, né? Porque quanto mais dinheiro, mais complicação na hora de gravar, isso é um fato. E a ideia de ser muito baseado na montagem, assim, de aproveitar dos efeitos simples que a gente pode fazer, assim, seja um reverse, seja um chroma key, uma coisa bem simples, assim, usar isso pra tentar, sei lá, fazer algo de diferente, assim, não sei, porque cada filme é sempre muito diferente, assim.
Apesar de vocês inscreverem os filmes nos festivais, vocês não fazem como outros cineastas que deixam esse filme para ser exibido em festival primeiro e depois acabam disponibilizando em outras plataformas. Vocês já lançam direto na internet. Por quê? Muitos cineastas fazem isso, né? Segurar o filme, assim, porque tem festival... E por causa dos festivais, né? Porque os festivais pedem, assim, ineditismo, exclusividade, assim. E aí, nesses festivais, a gente nunca inscreve, assim, mas... Porque a gente acha que é um modo, assim, muito elitista do cinema, assim. Porque o festival, né, é sempre um clubinho, a mesma panelinha que vai estar ali vendo o filme. Só o clubinho do cinema, de quem já vive daquilo, de quem já é rico, já tem dinheiro para isso. Só vai passar nas capitais, assim, ou nas cidades que são polos de cinema, assim. É muito, muito pouco público, assim. Na internet consegue chegar em qualquer pessoa. E o coletivo de vocês também organiza um festival, né? Tem uns 3 anos já, né, que esse pessoal inventou um negócio que é o Festival de Chorume, que começou a ser feito, assim, começou dentro da UF, assim, né, e era para receber, assim, qualquer tipo de filme sem nenhum critério de curadoria. Acho que essa é a primeira coisa, assim, não tem nenhum critério, então a gente aceita qualquer audiovisual que for mandado, assim, e meio que pra escoar essa produção que a galera nunca ia passar em cinema nenhum, assim, mas que teria vontade de ver, assim, coletivamente, e aí vira uma festa também, um festival é uma coisa meio extrema, exagerada, assim, aí foi feito várias vezes, teve outros lugares também que gostaram da ideia, fizeram também, gente que a gente nem conhecia. E como é o trabalho nesse coletivo? Esse filme, por exemplo, vocês fizeram com vários co-diretores trabalhando juntos, outra pessoa montou o filme junto com você e vocês estão trabalhando com uma temática que ela é bastante avançada, com um modo de fazer que é até marginal, como você definiu. Como que foi para juntar essa galera e juntar todas essas maneiras de querer fazer cinema para conseguir chegar nesse resultado? Juntar as pessoas é uma coisa sempre um pouco mais difícil hoje em dia, né? Com o individualismo que é cada dia um pouco maior, né? Com nossas telas próprias, particulares. Mas a gente sempre tem um pessoal que espera para produzir e um pessoal que já vai mais direto nas coisas. Aí que o dinheiro faz a diferença também, porque tem um pessoal que só produz se tiver um puta orçamento, se tiver o equipamento perfeito, assim, mas... Acho que essa união desse pessoal surge como uma galera que não precisa esperar o equipamento melhor, assim, não precisa esperar o melhor dinheiro. Tanto é que a gente estava até fazendo esse filme esperando ter equipamento de som e não teve, assim. Aí a gente gravou tudo sem som mesmo Mas é isso, é não esperar, assim, é poder fazer com o que a gente já tem, né? Para que pelo menos a gente faça alguma coisa, não fique só eternamente esperando, assim, não sermos, sei lá, cineastas imaginários, assim, como muita gente é, assim, fica esperando o edital, fica esperando ter a oportunidade de fazer o filme, assim, em vez de, sei lá, fazer o filme, assim. Clara, obrigada pela sua presença aqui no Curta em Cena, foi ótima a entrevista. É nóis, chama lá no YouTube, quem quiser. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas antes você fica com mais um trecho do filme Os Anos 3000 Eram Feitos de Lixo. E na volta a gente vai falar sobre o filme Samantha, de Vinícius Jôs. Até já! Estamos de volta e o Curta em Cena agora conversa com Vinícius Jôs, que é administrador, bibliotecário e cineasta, diretor do curta Samantha. O filme faz parte da antologia Contos da Morte, que homenageia filmes B e trash de ficção científica. Meu nome é Vinícius José dos Santos, sou de Jacareí, tenho 32 anos, cineasta de produção independente. Quando eu era pequeno eu já gostava, já acompanhava, né, os filmes trash da época
E a gente optou até começar pelo cinema trash dentro do cineclube até, porque era uma maneira mais fácil, né? A gente não teria essa vergonha de errar, né? Então a gente teria mais liberdade de fazer as coisas e eu acho que um pouco do humor que mistura, porque os atores são ruins, o roteiro é ruim, então isso acaba fazendo as pessoas rirem, né, das nossas falhas, assim. Então eu achei de uma forma divertida. E até hoje eu tenho essa filosofia de fazer algumas produções nossas, a gente faz do cinema trash, mas é aquele trash intencional, né? Mas o que é isso? Que loucura! Nossa! Até a parede! Mas que diabo é isso? O filme Samantha, ele veio para a gente integrar no Longa Contos da Morte, né? Que eram diversos cineastas que juntavam seus filmes num longa antologia. E aí a gente resolveu, eu e o Vinícius, gravar o Samantha. Só que a gente queria misturar um pouco do terror trash, né, com ficção científica. Aí eu e ela somos fãs do Arquivo X, né, todo tipo de filme de ficção científica. Então a gente quis também prestar uma homenagem. Então aí a gente escreveu um roteiro lá sobre uma pedra que vinha do espaço, isso contaminava ela, transformava ela como uma espécie de um zumbi espacial, alguma coisa assim. O desafio maior é a sua imaginação e a capacidade de improvisação. Porque você não tem nada, você tem que emprestar, muitas vezes alugar, se houver algum trocado sobrando, pedir para alguém usar o que você tem, adaptar. A gente fala às vezes que é cinema de custo zero, mas a gente acaba sempre gastando alguma coisa, né? E acho que a parte mais difícil ali sempre é a maquiagem, que gasta mais e tudo mais, né? E de vez ou outra a gente tem amigos que ajudam, que eu apoio, tira do bolso, às vezes do nosso próprio bolso a gente investe, porque a gente não tem patrocínio grande nem nada disso, né? Mas a gente sempre tem a ajuda dos amigos, a gente sempre se reúne, vamos fazer uma vaquinha, precisa de tanto pra gente fazer. Aí a gente às vezes precisa de uma locação, a gente tem os apoiadores culturais que cedem locações sem cobrar nada. Então, pelo menos lá em Jacareí, a gente tem todo esse apoio entre amigos e gente que acompanha o nosso trabalho. Existe um certo preconceito, pelo menos na nossa cidade, lá em Jacareí, não sei se é porque é interior, a gente sofre um pouco de preconceito fazendo filme de terror por lá. A gente vive no Vale do Paraíba, que é próximo também de Aparecida, é uma cidade, é uma região religiosa, então sempre tem alguma coisa que pega ali. Você não vai ter quase nenhuma aceitação por lá, né? Então, é assim, você muitas vezes encontra mais dificuldades do que qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente teve que sair fora
para poder gravar alguma coisa, né? A gente às vezes tem até mais oportunidade de mostrar fora da nossa cidade os nossos filmes do que dentro, né? Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, direto a gente exibe nossos filmes, né? Mas eu vejo que está crescendo, está perdendo um pouco esse preconceito, né? A gente tem referências de vários cineastas aí, um dos meus ídolos nacionais, com certeza, o Zé do Caixão, né? Que me inspira, sempre me inspirou, na batalha, na luta dele também, né? Acho que cada um tem uma visão sobre o cinema trash, né? Tem o trash, que nem diz, o trash é aquele trash que você não tem nenhuma experiência ainda, está aprendendo, né? Mas mesmo assim você pega a câmera e começa a fazer o negócio. Sem ter nenhum estudo, sem precisar estar formado, nem nada. Faz por diversão, faz porque gosta e acaba dando aquele resultado de cinema trash. E tem o trash intencional, que você tem a capacidade de fazer alguma coisa melhor, mas, sei lá, às vezes a paixão que você tem por filmes trash faz você meio que prestar uma homenagem, né? Ele é um modo de produção no quesito de experimentação. Você pode utilizar o teste somente para experimentação e depois ir evoluindo conforme você aprende com ele. E ele também pode ser o seu gênero preferido, né? Você pode querer fazê-lo intencionalmente. Dou exemplo aí do Robert Rodrigues, que fez o Planeta Terror, que ele tinha condição de fazer algo melhor, né? Mas ele quis meio que prestar uma homenagem. Então, a minha pegada assim, no cinema é mais essa, né? Sama. O que você fez com o nosso gato? Eu não me rotulo como diretor de cinema trash, né? A gente faz filme, né? Eu e meu grupo, a gente fazemos filme independente, se é trash, a gente faz de tudo aí, terror e tal. Se fica o trash não e a gente é rotulado como trash, também não ligo, eu acho que isso até é divertido. O Curta em Cena, que homenageia o cinema trash, fica por aqui, mas você pode conferir os extras das entrevistas no nosso site. Semana que vem tem mais. Tchau!